Olá, tudo bem? Eu quero desfrutar com você nesse momento um trecho que está aqui no livro de Apocalipse. Você sabia que este livro foi um dos primeiros livros que eu li depois que me tornei cristão? É um livro difícil, é um livro fechado, nem todo mundo consegue andar por esse livro e entendê-lo por completo. Mas esse foi um dos primeiros livros que eu comecei a paginar e ler as Escrituras. Na época eu não entendi muita coisa, eu ficava aqui vendo todos esses símbolos, essas figuras, e eu confesso que não entendia muita coisa. Os anos foram se passando e eu fui estudando esse livro, fui vendo comentários e mais comentários, e me deparei com um comentário belíssimo, completíssimo do irmão Witness Lee, e aqui eu entrei dentro dessa floresta e acabei conhecendo um pouco sobre esse livro. E esse livro, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Revelação de Jesus Cristo. E aqui então já mostra de início qual é a proposta desse livro. A proposta desse livro é apresentar Cristo, é revelar Cristo para nós. Nós que somos filhos de Deus, que fomos redimidos pelo Senhor, precisamos conhecer quem é esse nosso Senhor. Então esse livro, ele faz uma revelação, ele apresenta Cristo para aqueles que por ele foram redimidos. Então nós precisamos gastar tempo aqui lendo esse livro para ver os muitos aspectos de Cristo, da pessoa de Cristo e da obra de Cristo que foi revelado. Por exemplo, aqui no capítulo 1, versículo 5 diz: Ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, ele é aquele que nos ama, ele é aquele que vem com as nuvens, ele é o alfa e o ômega. Veja, aqui são muitos aspectos. Veja que eu estou aqui apenas lendo os primeiros versículos do capítulo 1. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos. Cada capítulo traz aspectos e mais aspectos da pessoa de Cristo. Ele, por ser muito rico, então nós precisamos da Bíblia inteira para poder descrevê-lo. E o livro de Apocalipse, de maneira especial, de maneira específica, traz alguns aspectos de Cristo que em nenhum outro livro é revelado. Por isso que esse livro é um livro especial, é um livro que todos nós, principalmente na medida que chegamos no fim dos tempos, precisamos ler para conhecer esta pessoa maravilhosa. Eu quero destacar aqui, entre os muitos aspectos de Cristo, um que está no capítulo 5, versículo 5. Anote aí, vamos lá, acompanhe. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E aqui eu quero destacar, então, essas duas palavras, esses dois aspectos de Cristo. Esse que está no versículo 5 diz: Ele é o leão da tribo de Judá. E o versículo 6 diz que ele é o cordeiro. Você observa aqui duas figuras a respeito de Cristo. A primeira fala que ele é um leão. A segunda fala que ele é um cordeiro. Você sabe por que o livro de Apocalipse apresenta esses dois aspectos, de certo modo, antagônicos, distintos? Estão nos extremos. De um lado você tem um leão, do outro lado você tem um cordeiro. Você sabe por que a Bíblia faz essa apresentação de Cristo? Porque nós temos dois problemas. Todo ser humano tem problemas, mas os maiores problemas que o ser humano tem é que ele tem o diabo como seu acusador. Ele tem o diabo como aquele que prende o homem nas suas correntes, que prende o homem na sua mente,
que faz o homem, a partir do pecado que está na sua carne, fazer coisas que desagradam a Deus. Essa é a força de Satanás, desse dragão. E o segundo problema que nós temos é o problema dos pecados. Nós somos pecadores, cometemos inúmeros pecados contra Deus e contra os homens. Nós cometemos pecado e ferindo até mesmo as pessoas que estão próximas de nós. As pessoas que mais nós amamos provavelmente são aquelas que nós mais trazemos problemas, mais machucamos. Então, já que temos esses dois problemas, nós temos que ter uma solução dupla. É por isso que Cristo é apresentado como um leão, em primeiro lugar. Ele é apresentado como leão porque ele é aquele que lida com o primeiro problema do homem, que é o diabo. Então, o leão, ele vem para rugir e tratar com o seu inimigo, que é Satanás, esse grande dragão. Então, nós não temos força para lutar com ele, mas nós temos nosso irmão mais velho, que é Cristo, que aqui é apresentado como o leão da tribo de Judá. E esse leão é capaz de rugir e vencer Satanás. Satanás é um derrotado. A força que ele tem é quando o leão não está por perto. Se o leão está por perto, ele nem chega próximo de nós. Então é por isso que todos os dias nós precisamos estar associados, ter experiências com esse leão que é Cristo. Então, quando o inimigo vem com sua força, com seu poder, você então apresenta para ele o leão da tribo de Judá. E ele corre então, ele corre. Ele não fica ali para ver o que vai acontecer. Nós temos o leão da tribo de Judá, aquele que saiu vencendo, aquele que é um vencedor, aquele que venceu a própria morte, aquele que tomou do diabo as chaves da morte. Ele é aquele que é poderoso. O inimigo não tem a menor chance com esse leão. Você tem esse leão dentro de você. Você tem esse aspecto de Cristo dentro de você. Nós precisamos acessar mais a força e o poder desse leão que está dentro de nós para lidar com os vários ataques de Satanás. O segundo problema que nós temos é o problema de pecados. Nós pecamos diariamente, muitas vezes. E se não houvesse uma forma de nós lidarmos, tratarmos com esse pecado, nós tínhamos montanhas e mais montanhas de pecado. E você sabe que basta um pecado para que haja um fosso, uma separação entre nós e Deus. Então, Cristo, de maneira misericordiosa, se apresenta para nós como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Foi assim que João viu pela primeira vez, o evangelista. Ele olhou para Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse Cordeiro, ele precisa estar na nossa experiência diária. Nós precisamos acessar os benefícios que esse Cordeiro traz. Ele morreu, e então ele liberou o sangue e liberou água. A água é a vida divina que entrou para dentro de nós. E o sangue representa exatamente aquela força, aquilo que o Senhor deu para os seus filhos para aplicar sobre os seus pecados. E quando o sangue de Cristo é aplicado sobre os nossos pecados, nós somos lavados. Veja que coisa maravilhosa. Esse é um grande presente. Se nós somos pecadores e cometemos pecados, nós somos uma fábrica de cometer pecados. Se não for apresentado para nós Cristo como nosso Cordeiro, como é que fica? Nós teríamos muita dificuldade de acessar Deus, de ter comunhão com Deus, porque Deus não suporta o pecado. Mas graças a Ele, graças ao Senhor, nós temos Cristo como nosso Cordeiro. Então nós podemos, assim que nós pecarmos, nos voltar para Ele e dizer: Senhor, eu pequei mais uma vez.
e aqui estou diante de ti. Lava-me com teu precioso sangue. Assim nossa comunhão com Deus é restaurada. Veja, está aqui dois grandes presentes que Deus nos deu, na pessoa de Cristo. Em primeiro lugar, ele é o leão para tratar, lutar e vencer o seu inimigo, que é Satanás. E por outro lado, ele nos deu Cristo como nosso cordeiro para nos lavar de todos os nossos pecados. Que tal? Você precisa todos os dias ter esses dois aspectos de Cristo no seu viver. Aplique na sua experiência. Ele é o seu leão, o leão da tribo de Judá. E ele é o seu cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Louvado seja o Senhor. Agora, cabe apenas você aumentar a sua experiência com o Senhor nesses dois aspectos dele. Ele como leão e ele como cordeiro. Que o Senhor o abençoe.